Estamos visualizando a maior igreja subterrânea do mundo. Aqui é o prédio de educação religiosa deles. Uma cidade moderna. E a igreja está por baixo de nós. Baixo dos carros. A igreja está no subsolo, onde nós vamos entrar agora. Você já imaginou poder viajar para a Coreia do Sul e ficar hospedado em uma igreja? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E nesse vídeo eu vou te mostrar essa experiência única que eu tive, viajando para o outro lado do mundo, ficando numa igreja evangélica. Olha, noite da madrugada, tive a oportunidade de visitar a maior igreja do mundo de Pyeongchang, a maior igreja subterrânea do mundo, entre tantas e tantas outras experiências. E eu vou mostrar tudo para você aqui no vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, viagens que trazem muita experiência cultural e espiritual, fique até o final. Tenho certeza que esse vídeo tem tudo a ver com você. Primeiro eu quero dizer para você como tudo isso aconteceu, né? Não é verdade? Eu tive a oportunidade de ir através e junto com a missionária Gina, eu vou deixar o link aqui de alguns momentos de ministração dela no Brasil, onde de forma poderosa ela tem demonstrado o avivamento na Coreia do Sul, onde lá existem as maiores igrejas do mundo. E eu tive a oportunidade de caminhar junto com essa mulher de Deus numa igreja metodista do pastor Hu. E lá nesse lugar nós ficamos hospedados. E desde o momento do acolhimento ali no aeroporto, foi um momento incrível. Para quem não sabe, a viagem para a Coreia do Sul é uma das viagens mais cansativas do mundo. Saímos daqui numa quarta-feira, o fuso horário é totalmente ao contrário. E partimos então para São Paulo. De São Paulo fomos até a Etiópia, pela Etiópia, numa viagem de 12 a 13 horas. Paramos lá por 3 horas e meia a 4 horas, mais outra perna de viagem de mais 12 a 13 horas até chegar ali na Coreia do Sul. Ao chegarmos lá, tivemos uma recepção incrível, já nos levaram para o restaurante e o primeiro impacto foi ali desse robô que você está vendo aí, aonde lá nós já somos impactados pelo país, né? Tão rico e também com tanto acolhimento para todos nós. A igreja providenciou um ônibus com tanto carinho para a nossa equipe, e mais aí foram mais 2 a 3 horas de viagem, logo um total de mais de 40 horas, onde chegamos extremamente cansados ali naquele lugar, um local lindo, reservado, com muito cuidado para que nós brasileiros pudéssemos estar ali. O contexto da viagem foi uma pegada onde a gente esteve ali para aprender com aquela igreja, principalmente como que a Coreia do Sul saiu de um dos 4 países mais pobres do mundo para chegar a um dos países mais ricos do mundo. E a história que a gente vê nos olhos daquelas pessoas, muitas das vezes com lágrimas nos olhos, é emocionante. Porque a Coreia do Sul ela vem passando por guerras ao longo dos últimos 50, 60 anos, que devastaram a Coreia do Sul. A primeira guerra, então, com os japoneses, deixaram a Coreia do Sul extremamente enfraquecida. E esse avô desse Kim Jong-un, ele que é o precursor, aonde a Coreia do Norte, de fato, ela era o país avivado. Era na Coreia do Norte que estavam as maiores igrejas, era na Coreia do Norte que estava então o berço, como assim podemos dizer, do Evangelho. Mas essa junção dele e esse entendimento errado de que política e religião eles não se comunicam fez com que o avô do Kim enganasse os pastores, se conectasse então à comunidade de fé e à sociedade, fazendo com que a igreja baixasse as suas armas, baixasse então a sua guarda. Ele vence a eleição e uma das primeiras coisas que ele faz é queimar as igrejas, destruir as igrejas e matar e prender pastores. Logo depois veio a Guerra das Coreias, essa divisão que você está vendo aí, esse local onde nós visitamos, que é um local onde a gente consegue ver o outro lado da Coreia, já há muitos anos dessa divisão. Nós vimos ali pessoas que na divisão tiveram suas famílias divididas. Existem hoje pessoas que eles vivem na Coreia do Sul, mas têm entes queridos e parentes que vivem então na Coreia do Norte, que eles nunca mais tiveram nenhum tipo de comunicação com essas pessoas. Para você que não sabe, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo para a pregação do Evangelho em relação à democracia, porque ele é um país extremamente comunista, assim como China, entre outros países, todo o Oriente Médio. E, infelizmente, alguns países aqui na América do Sul, como a Venezuela, adotou o comunismo, entre outras coisas.
Gente, a chegada na igreja foi sensacional. A recepção de cada membro, a recepção do pastor da igreja, olha os momentos do culto da madrugada. Nós tivemos a oportunidade de passar, viver, estar com eles nos cultos da madrugada. Perceba aí as recepções na hora do café da manhã. Muita alegria em poder nos receber. Os cultos da madrugada é uma marca da igreja coreana. E tudo acontece porque depois da guerra das Coreias, o país está passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Diferente da realidade do brasileiro, que apesar de termos sim dificuldades, nós nunca passamos de fato escassez como alguns países já passaram. Apesar de termos dificuldades, mas sempre algo a comer, sempre um arroz com ovo, temos coisas no mercado, mas a Coreia viveu uma realidade que não existia nada para comer. Eles comiam uma coisa que nos contaram que era uma espécie de porção da vida, onde ali eles pegavam restos da alimentação dos soldados americanos, juntavam com algumas coisas que eles encontravam, faziam uma sopa, e é nessa sopa que dava a eles mais um tempo de vida. A situação era tão difícil que homens começaram a ir para as montanhas para orar, em alguns casos até se suicidar. Mas foi no movimento de oração de homens que ali começou um movimento de avivamento tão forte que isso foi se alastrando, e a partir disso eles tiveram uma lição que eles nos ensinaram. A oração da madrugada é uma chave poderosa para o avivamento. Quando você começa a estudar isso, você percebe como isso é uma verdade. Quando o mar abriu, foi na madrugada. E aí temos tantos e tantos outros textos que falam sobre isso. É interessante, então, que a igreja coreana ela partiu agora para esse princípio. Orar de madrugada e orar pela nação. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. E aí a Coreia do Sul vem nos ensinar que existe uma chave poderosa para mudar então a realidade de uma sociedade, de uma igreja, de uma cultura. Muitas das vezes não estamos sendo assertivos na nossa oração. Oramos muito de forma genérica, fazemos pedidos como pela saúde, pelo ente querido, pela segurança. Mas é verdade, quando nós oramos pela nação, Deus sara a nossa nação. Todo o resto vem como consequência. Já parou para pensar nisso? A diferença cultural é enorme. No Brasil, nós não temos ideia, né, de como é incrível o avivamento na Coreia. Você imagina, 5 horas da manhã, eu vi pessoas clamando a Jesus, orando, intercedendo. E eu estou falando de temperaturas no momento que eu estava lá na casa de 5, 6 graus. Crianças sendo levadas ao altar todas as madrugadas. É um clamor no momento da oração que o Oriental e a Coreia do Sul têm muito a nos ensinar como brasileiros. Eles não observam se está chovendo, se está caindo neve ou se está sol. Antes de trabalhar, eles buscam a presença de Deus. Antes de começar as primeiras horas do dia, a primeira coisa que eles buscam é a presença de Deus. Os cultos são cheios da presença de Deus. Cultos livres, onde as pessoas se ajoelham, as pessoas erguem as mãos, as pessoas não têm vergonha. Uma das coisas que de repente a gente precisa aprender é a chamada oração coreana, onde todo mundo, em uma só voz, começa a clamar a Deus: venha Deus, estamos aqui te esperando. Que coisa fantástica! Para que você tenha uma ideia, se alguma igreja coreana parar de fazer o culto das madrugadas, ela é tida como herética, porque a partir desse momento ela perdeu a visão de reino, de orar nas madrugadas. Logo, todos os dias, onde eu estava, 500, 600 pessoas, todas as manhãs, 5 horas da manhã, estavam alegres, buscando a presença de Deus para começar o seu dia de trabalho. A alimentação foi um negócio à parte. Ok, thank you. Obrigado. Olha lá, aguinha, né? Aguinha, cada pimenta.
O coreano tem uma alimentação muito típica. Uma das coisas que a gente mais percebeu lá é como eles comem verduras. Como eles gostam de legumes e verduras, bem diferente da nossa alimentação, que é muito pautada principalmente em batata, arroz, feijão, carne, pão. Eles não são assim. Outra coisa que me marcou demais é a questão do açúcar. Eles não usam açúcar para nada, nem bebem refrigerante. Uma coisa que ficou bem interessante, cara, no café da manhã, é quando nós íamos colocar açúcar, 2 colheres, 3 colheres, eles ficavam assim, ó. Eles não acreditam que a gente coloca 2 colheres, talvez no café da manhã, uma xícara de açúcar. Para eles isso é algo assim que é impensável. O que mais me marcou também foi a fé coreana. Ela não é baseada numa fé que deseja receber algo de Deus. Ela é baseada naquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode nos dar. Eles são gratos por aquilo que eles já têm e não ansiosos por aquilo que eles podem ter. Talvez isso venha dos problemas que eles tiveram com as guerras, com os japoneses e até mesmo o momento que eles vivem, porque o país ele se encontra cercado com Rússia, China, Coreia do Norte e o próprio Japão. Isso traz para eles então talvez uma sensação de que não estar em Deus traria para eles então perigo constante. Choque cultural a gente tem um monte: a língua, a temperatura, a alimentação. Uma das coisas fantásticas é que para que você chegue em determinados ambientes você precisa tirar os sapatos dos seus pés. Tira sapato! Walter, põe aqui junto comigo. Ou a sandália dos seus pés. Há então na cultura um aspecto de tirar os sapatos, não apenas como reverência, mas como descanso. É como se você, naquele momento, focasse naquilo que te interessa. Na igreja, não é necessário tirar os sapatos, mas se você subir ao altar, você é obrigado a deixar os sapatos, porque ali é considerado uma terra santa. Um fato muito curioso foi que logo no sábado, quando nós estávamos no primeiro sábado, nos levaram para um estádio olímpico, onde estavam reunidos ali, aparentemente, quase uma centena de igrejas. E nesse estádio, aquilo ficou muito marcante para cada um de nós, porque não existia competição. As igrejas não tinham placas, as igrejas não estavam ali para competir, apesar de um campo de futebol lindo, onde nós brasileiros já estávamos com a nossa mente ocidental, querendo competir para ganhar dos coreanos. Nossa surpresa foi que eles estavam ali para confraternizar. Todas as brincadeiras não tinham como cunho principal disputa, mas comunhão. Tudo que havia ali era de graça, foi doado para que eles pudessem estar juntos, e nós como convidados estávamos nos sentindo verdadeiramente como se estivéssemos em casa. É curioso, porque a mente ocidental sempre pensa em disputa. Todo local que nós vamos tem a placa da igreja, tem a camisa da igreja, tem o futebol, igreja contra igreja. E muitas das vezes, vamos falar sinceridade, o diabo deita e rola nesse futebol de igreja. Confesso que na língua a gente não aprendeu quase nada. Uma das coisas que eu aprendi foi Hassamida, que significa muito obrigado. A língua é muito difícil, mas dá para perceber como a linguagem do amor é universal. Quero contar uma experiência de que minha filha pediu para eu comprar algumas coisas para ela, trouxesse como macarrões, alguma coisa assim, e eu fui e comprei. Quando eles viram que eu havia comprado, eles fizeram questão de comprar o dobro daquilo, mostrar para mim de que eu não precisava ter comprado, porque eles têm uma alegria em doar isso pra gente. Outra característica, essa é uma curiosidade que eu preciso contar, são as mamas. Quando nós íamos a alguns passeios, e fomos a tantos passeios, eles honraram a nossa vida. E eles honraram a nossa vida com carinho, pagaram tudo pra gente. E as mamas eram pessoas fantásticas. Elas estavam ali para cuidar da gente. A cada 3 ou 4 líderes ou pastores tinha uma mama. E ela estava ali para fazer então a questão da comunicação,
quantas e quantas vezes pagar a nossa alimentação, saber se estávamos bem, se precisávamos de alguma coisa. Nós estávamos num outro país, do outro lado do mundo. Para você ter uma ideia, meio-dia no Brasil, lá é meia-noite, então nossa cabeça, nosso fuso horário estava descontrolado. Mas eles tinham esse cuidado com cada detalhe para com a gente. Para concluir, eu quero dizer que essa experiência acrescentou demais a minha vida. Eu sou extremamente grato a Gina e a igreja ao pastor Hu, que mudaram a minha forma de enxergar a Coreia do Sul, mas mais do que isso, o Evangelho de Cristo Jesus. Fiquei com a sensação do quanto que a gente falha, do quanto que a gente pode dar mais, avançar mais, se entregar mais para a obra de Deus. Fica também, para mim, a lição de que reclamamos demais, como se sempre faltasse alguma coisa, quando nossos irmãos coreanos já passaram por tantas coisas e uma das coisas que eles fazem é estar agradecidos por aquilo que eles têm. Você sabia que lá não se fala bom dia? Lá se pergunta, você já comeu? Como eles passaram períodos longos de privação, eles têm a alegria de compartilhar o pão de cada dia. Eu quero te convidar então, deixa o seu comentário aí sobre alguma viagem que você já fez que marcou a sua vida, ou sobre alguma curiosidade que você queira saber da Coreia do Sul, porque se você gostou, em breve eu posso então estar estendendo um pouco mais algumas coisas sobre essa viagem que de repente eu posso ter esquecido aqui. Fica na paz, a gente se vê, me dá.